Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, responsáveis por lançar o fundamento da igreja, ou seja, a igreja está em fase de acabamento, ou seja, não existe mais para que ter apóstolo. Ninguém pode vir falar que trouxe uma nova doutrina, ou seja, as bases, as doutrinas já estão lançadas e agora só temos paredes aonde todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é salvo e ele é membro do corpo de Cristo, aonde ele é feito pedra viva e edificado conforme o Senhor quer. E nós temos que entender, todavia, que as palavras nos deixam bem claro que cada um deve saber como edifica sobre esse fundamento. Qual o fundamento? O fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Entenda que é os profetas do Novo Testamento. Temos que entender que a palavra de Deus, Bíblia, ela tem divisões. O Antigo Testamento é para os judeus, é judaísmo. Nós vemos ali que o Senhor todo o tempo ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Ou seja, quem eram os seus? O seu povo, os judeus. O Senhor Jesus era judeu. E em João 1 a gente vê bem nitidamente essa passagem que esclarece muito claramente isso para a gente poder ter uma interpretação melhor da palavra de Deus. E quando a gente entende que enquanto o Senhor Jesus estava vivo aqui, ele estava tratando com os seus. E também durante o momento da sua morte, ele tratou não só com os seus, mas com todo o mundo. Como fala em João 1, que fala que todo aquele que crê deu o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja gentil ou seja judeu. Creu em Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Salvador, tem a vida eterna. E a gente vê também em João 3, a gente vê em João 5, a gente vê em João 6, a gente vai ver a Bíblia, a palavra de Deus toda é essa, principalmente é trazendo vida àquele homem que está morto, porque todo aquele que não crê que o Senhor Jesus é Senhor, e até mesmo aquele que fala que crê, mas fala que tem que fazer alguma coisa para se salvar ou para se manter salvo, é porque ele não está crendo no que está escrito, porque a palavra de Deus nos fala, quem crê tem a vida eterna, e tudo que nós precisamos nos atentar é o que está escrito na palavra de Deus, não é o que me disseram, o que me falaram, não existe o que a palavra de Deus diz. Em 1 Coríntios 15, fala, o apóstolo Paulo fala que ele está dando uma vacina de reforço àqueles irmãos lá da Assembleia, da Igreja de Corinto. Ele está falando, irmãos, se vós persevereis nessa doutrina, que ele já tinha falado do Evangelho, perseverais nessas coisas, que a gente é salvo. Ou seja, qual coisas são essas? Que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho resumido. E todavia, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o sangue do Senhor Jesus nos comprou. Agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, porquanto fomos comprados por bom preço. E agora não podemos nos fazer escravos do pecado. Todavia, muitas pessoas acham que um cristão comete um pecado, ele pode perder a salvação, ele vai para o inferno, perdeu a salvação porque ele fez isso, aquilo, outro. E a palavra de Deus nos ensina bem diferente isso, nos ensina que existem as palavras que então falam que de correção do tribunal de Cristo, ou seja, a palavra em Hebreus 12 fala que Deus açoita, corrige a todo o que recebe por filho. Em Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia,
fala a mesma coisa, fala que Deus corrige a todo o que ama. Então, toda vez a gente vê isso, a gente vê que em 1 Coríntios 3 fala também claramente sobre isso, que se alguém está em cima do alicerce que Paulo lançou, ele fala lá, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, o qual o fundamento é Cristo. Essa é o evangelho, é quando a gente crê que Cristo morreu em nossos pecados. E cada um veja como edifica em cima desse alicerce. E fala, se alguém tiver obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, palha ou feno, a obra de cada um será manifestada naquele dia. Qual dia? O dia do Senhor, o tribunal de Cristo, não o tribunal de Apocalipse. O cristão não passa por aquele tribunal de sentença, lavratura de sentença. Ele vai passar por um tribunal de apuração de obras, ou seja, para receber galardão. E lá em 1 Coríntios 3 fala justamente sobre isso. Aquele que a obra permanecer, receberá galardão, e que a obra se queimar, todavia será salvo, como que pelo fogo, ou seja, de raspão. Ele será um cristão que foi salvo em cima da linha, porque ele creu. E todavia, quando a gente vai ler a palavra de Deus, como João 3 ou João 5, a gente vê claramente que quem crê em Jesus não entra em juízo, não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. A palavra de Deus não volta atrás, ela é firme, ela se cumpre. Se crê, tem. E muita gente usa como pretexto Romanos 10 falando, quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Talvez. Não é isso que fala. Quem crê será salvo. Você creu, então você é salvo. Quando a gente entende a palavra de Deus, a gente entende que se você crer, você será salvo, tá bom? Você crê, então você é salvo. É isso que a palavra fala todo o tempo. E não volta atrás. Pode, mas a palavra de Deus tem falando muito sobre apostasia, Sim, tem falando sobre apostasia, sobre se desviar da verdade. E todavia a gente entende que aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade, esse é um apóstata que chegou ao conhecimento da verdade, mas nunca creu, nunca. Era igualmente a Judas, que professava crer, andava junto com o Senhor Jesus, mas não cria nele. A gente tem exemplos de Caim, que viu Deus, estava ali, ele conversava com Deus. Ou seja, Deus falou com Caim todo o tempo, e ele era do maligno, porque ele queria fazer a sua própria vontade. Ou seja, ele não estava crendo que Deus queria o melhor para ele. Ele não estava crendo nos intuitos, nas intenções de Deus. E quando nós entendemos que Deus nos ama a tal ponto de dar o seu filho para nos salvar, porquanto tinha que morrer mas tinha que ser inocente. E não existe ninguém que possa falar assim, então eu posso morrer pelo meu pecado, eu nunca pequei. Não existe homem que não seja pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. A gente, quando lê Romanos 3 fala muito sobre isso, ser justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Ou seja, agora Deus não enxerga mais o homem, mas sim enxerga o sangue do seu filho, e só vê a silhueta do Daniel aqui e o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, eu passei a ser filho, não somente de adoção, como muitos pensam, mas filho de sangue, porque quem tem o sangue de Jesus Cristo pode ter certeza, esse é filho legítimo. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo, como fala em Romanos 8, que como Deus entregou o seu Filho por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu Filho por nós. Entenda isso. Ele não poupou o Senhor Jesus por amor a nós.
Quando nós entendemos isso, entenda isso. Ele entregou o seu Filho por amor a nós. E quando entendemos isso, que Deus, ele precisa satisfazer a sua justiça, porque Deus, antes de ser amor, e sendo amor, porque a justiça, como eu já falei no último vídeo, a justiça e o amor andam juntas, ligadas pela verdade. E essas duas não se separam, porque a verdade une elas. A verdade é a cola que dá liga em tudo isso, no amor e na justiça. Porque Deus é amor, mas é justo. E ele não pode negligenciar a sua justiça por causa do seu amor. Por isso Jesus Cristo teve que morrer por nós, porque Deus nos amou e Cristo se voluntariou. Então a gente, quando entende isso, que é maravilhoso, é magnífico, é grandioso entender essas coisas. Entendam isso, que um cristão tem a salvação, não perde mais, a não ser que alguém consiga ir lá e tirar Jesus Cristo da posição ao qual ele se encontra, ou qual nós sabemos que é impossível. Ou seja, quem tem a salvação, não pode perder. É eterna a salvação. Ou não é eterna? Porque a salvação, a vida é eterna. E Jesus Cristo é a própria vida eterna. Quando a gente entende que estamos em Cristo, entenda isso, que o Espírito Santo está selado em nós. Quando nós cremos em Cristo, somos selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E ponto final. Agora, as verdades é que se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou do homem. A doutrina que dá glória somente a Deus, essa é de Deus. A que dá glória também ao homem, essa não é de Deus. Entenda que estou botando também, porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas estou dando glória para Deus, mas está dando quanto para o homem? Pode ser 1%, não é de Deus essa doutrina, porque se eu sou salvo e eu preciso fazer alguma coisa para manter a minha salvação, eu posso falar, mas eu fiz isso para não perder a minha salvação, então glória para mim. Essa doutrina é falsa. Qualquer coisa que passar disso, como o apóstolo Paulo fala, é anátema. E no mais coisas, quem quer fazer realmente a vontade de Deus, tem que entender que a palavra de Deus não foi feita para ser negligenciada. E as coisas que estão escritas na palavra de Deus vão se cumprir. E as coisas que estão nas cartas, nas epístolas, são as doutrinas da igreja, são os fundamentos. Ou seja, são a base. Ou seja, se eu vejo que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, ponto final. Não, mas isso era costume. Não é costume. Anjos não têm costumes. Quando eu vejo que a mulher não deve exercer autoridade de homem, não deve falar na igreja, não deve ensinar doutrinas. Não é que a mulher não possa falar do evangelho. Nós vamos encontrar mulheres falando do evangelho, nós vamos encontrar mulheres profetizando na Bíblia, mas a mulher tem o seu ambiente reservado. A mulher dentro da igreja não pode. É a palavra de Deus. E Paulo fala, reconheça, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Você encontra tudo isso em 1 Coríntios 14, a doutrina, a parte da doutrina. Quando nós encontramos as cartas das igrejas que João escreveu, nós temos 7 igrejas que aconteceu, e quando chega aqui no final a gente encontra o que é Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos hoje, o testemunho dessa igreja. Ela se acha rica, abastada, ela se acha que não sente falta de nada. E no começo, na primeira carta, na primeira igreja, a gente vê
que o Senhor estava passeando entre o candeeiro, ou seja, ele andava entre a luz, ele estava passeando dentro do testemunho da igreja. E agora em Laodiceia, ele está à porta e bate e procura a quem possa ouvir. E quem ouve, ele entra, ceia com essa pessoa e essa pessoa com ele. E quando ele entra, a gente tem que entender que a gente é tirado desse meio, que é essa cristandade morna. O que é uma cristandade morta? Tem uma igreja em cada esquina, tem para todo tipo, todo gosto. Se você gosta de foguinho, se você gosta de poder de ouro, você gosta de... e assim vai. Tem igreja para todo gosto. Você gosta de igreja que grita, que fala alto, igreja silenciosa. Tem de todo tipo, o qual a gente vê claramente nas cartas de Paulo falando, dizendo: eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Paulo. E a gente só troca o nome deles e botar a igreja. Eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da Deus e Amor. Observa, ele fala: porventura está Cristo dividido entre vós? Então, a gente pode ter certeza nitidamente que isso não é de Deus, não é. Deus não causa divisões. A palavra de Deus fala que devemos ser todos concordes no falar, no pensar. Como é que eu posso ser concorde com você e você comigo? É impossível, a não ser que seja pela palavra de Deus. Ou seja, o que a minha mente deve pensar é o que a palavra de Deus pensa. Em 1 Coríntios 2, a gente encontra que nós temos a mente do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. Se lermos a palavra de Deus e acatarmos a palavra de Deus, está resolvido. Não é o que eu acho, eu acho que assim tá bom. Achismo não existe no cristianismo verdadeiro. O cristianismo falso é assim: eu acho que assim a doutrina tá bom. Por mais antiga que seja a sua igreja, a sua denominação, se é denominação, já começou errado, porque o único nome que dado nos céus e na terra para se louvar a Deus é o nome de Cristo. Não adianta falar: não, mas as igrejas tradicionais, antigas, elas têm doutrinas. Não tem. Vão ter algumas doutrinas sinceras, sim, tá certo. Mas vão cumprir tudo? Não. Não vão cumprir tudo. E isso que as pessoas não conseguem entender. O cristianismo, e não adianta tentar pintar o Titanic afundando. O testemunho é decrescente, ele está caindo, é queda. E o Senhor está a ponto de vomitar Laodiceia da sua boca. Ele está prestes a quebrar os galhos do zambujeiro e enxertar novamente os ramos naturais da oliveira, como está em Romanos 11. Ou seja, a gente tem que entender que, como está em Romanos 11 e em Atos 15, que importa que agora que o Senhor tire um povo para o seu nome dentre os gentis. Entenda, dentre, do meio dos gentis. Ou seja, quando o Senhor terminar de tirar o último gentil que é dele, acontece arrebatamento. Ou seja, o Senhor ama os que amam, aguardam sua vinda. A palavra de Deus dá testemunho de tudo isso. Não é, estamos aqui numa campanha de melhoramento do mundo. Não, o cristianismo é uma missão de resgate. Resgate é falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É essa a missão, é avisar que tem um bote salva-vidas. É avisar que Cristo se deu, se entregou por nós. É fazer essa comunicação dessas coisas maravilhosas, que Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que é loucura para os gentis, para os gregos, como está escrito, que é loucura. Para o homem natural falar: um homem morreu e te dá salvação, é loucura. O homem não acredita. E os judeus falam o quê? É vergonhoso, como assim? Então temos que entender que somos salvos por graça, e nessa missão de salvamento
que Deus agora quer que nós sejamos participantes, pois somos feituras sua, criados para as boas obras, ao qual Deus preparou de antemão. Ou seja, as obras não são nossas, as obras são de Deus. Eu não fiz obra nenhuma. Eu ando na obra que Deus preparou, a obra de Deus. Então toda a glória é de Deus. Nós somos salvos por graça, por meio da fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Isso é Efésios 8. Efésios 9 fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. E Efésios 2:10 fala que somos feituras sua, criados para as boas obras, criado para as boas obras. Então as obras são de Deus. Deus faz tanto o querer quanto o executar, como está escrito na Bíblia. Pesquise. Nós temos que se atentar muito. Um cristão tem que se atentar às cartas, às epístolas, principalmente as cartas de Paulo. Quando ele começa a ler as cartas de Paulo, começa a ler as doutrinas, começa a ler Apocalipse, começa a ler em Judas, ele fala que os homens que causam divisões, o que causa divisões? Que não tem o espírito desses homens. Ou seja, uma denominação que é criada por alguém conscientemente, essa pessoa não tem espírito. Muitas pessoas podem até ter criado uma denominação com o melhor das intenções, mas não foi com consentimento de Deus. Não foi. A palavra de Deus é bem clara. É só ouvir e falar assim, não, mas não existe, não, mas não. A palavra de Deus não tem sim, não. É sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Passando disso, é maligno. A palavra de Deus é clara. Passou disso, é maligno. Não é talvez, mas eu acho que assim não tem. Eu não tenho direito de achar nada. Cristo morreu por mim. Ele me comprou. O amor dele, como está escrito em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Segue-se então que se um morreu por todos, logo todos os que vivem, todos morreram. E os que vivem para Cristo vivem. Não vivemos mais para nós. Eu quero fazer, eu quero não. Eu tenho que olhar e falar, está escrito que o meu Senhor quer que faça isso. Meu Senhor quer que seja assim. Então, se Ele permitir, eu vou fazer. O Senhor quer que a gente fale do amor dele, do Evangelho. A gente vê, provavelmente, Timóteo não tinha o dom de evangelista. E Paulo fala, faz o trabalho de um evangelista. E a palavra de Deus fala que devemos ser vasos limpos, puros, para todo tipo de obra. Ou seja, vasos de honra. Porquanto, se nos permanecermos limpos na presença do Senhor, seremos vasos para honra. E se andarmos sujos, seremos vasos para desonra. Tem muito vaso de Deus sendo vaso de desonra. E a gente tem que entender isso, que o Senhor precisa de vaso de desonra. Mas você quer ser vaso de desonra? Porque numa grande casa é essa cristandade, não tem somente vasos de ouro e de prata. Há também vasos de pau e de barro. E deixa bem claro que se purificar de todas essas coisas, serão vasos para uso honroso. Pesquise, leia, não acredite no que eu estou falando. Quem acredita, escuta alguém falar alguma coisa e acredita, tá escrito, ele falou assim, então eu acredito. Não, pega a Bíblia e leia, procura. Entenda, a igreja foi fundada em Atos 2, onde todo o cristão foi batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado lá em Atos 2. O Espírito Santo foi selado em mim quando eu criei.
Mas eu fui batizado em Atos 2. É o batismo da igreja, do corpo de Cristo. Entenda? A gente tem que entender as coisas da Bíblia. E quando que a gente consegue entender isso? Quando a gente para e fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o que tu queres, Senhor. A minha vida te pertence. É isso. É o que ficar constrangido em saber que Deus se fez carne e se entregou por nós, como está escrito na palavra de Deus. Quando a gente chega em 2 Coríntios 5, fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. Entenda isso. Deus estava em Cristo. Sabe? Compreende? Nós somos salvos porque Cristo nos amou. Nós somos salvos porque Deus nos amou. Entenda isso. Temos que saber dividir a palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo para saber repartir bem a palavra de Deus. Entender que Antigo Testamento, que temos judaísmo e temos cristianismo. As promessas de Israel vai voltar a se cumprir. Vai se cumprir, vai voltar a tratar com Israel. Os galhos, os ramos da oliveira que foram cortados, os ramos naturais, como está escrito em Romanos 11, eles voltarão a ser enxertados. Quando? Quando os galhos dos zambujeiros, que somos nós, forem quebrados. E quando esses galhos vão ser quebrados? Quando Laodiceia for vomitada. Ou seja, e quando é que Laodiceia é vomitada? Quando a igreja é tirada da terra. E aí vai ficar o quê? Só os apóstatas. Ou seja, vai ser aquela apostasia que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, ao qual a apostasia que aqueles não quiseram o quê? Receber o amor da verdade. Não é que Deus não deu o amor da verdade para eles. Eles não quiseram receber o amor da verdade. Quando entendemos que somos salvos por graça, pela fé, é isso. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou não. Está dando glória somente para Deus? Ou está dando glória para mim também? Entenda isso. Isso está em João 7, versículo acho que é 14 em diante ou é 15. Entenda. Deus quer que todo homem se salve. Primeiramente é isso. Todo homem se salve. Pena que nem todo homem vai se salvo porque o homem não quer. E depois que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, que todo homem se salve e que chegue a pleno conhecimento dessa verdade. Primeiro, tem a salvação, você crê em Cristo, sabe que não pode perder? Então agora, tenta chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que seja útil esse vídeo, que seja para o amadurecimento da mente, não só da mente carnal, mas da mente espiritual, para entender que a minha e a sua vontade não tem vez. Cristo morreu por nós. Nós não nos pertencemos mais. Agora, não devemos dar ocasião. E outra, quando eu falo que a gente está livre para viver em Cristo. Nós somos de Cristo. Não é dar ocasião da nossa liberdade para libertinagem. Que muitos pensam que quando fala que só crê que tem a salvação, acha que estamos pregando libertinagem. Não é. Nós estamos pregando a liberdade que há em Cristo. Que fora de Cristo não há liberdade. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.